Eu estava vendo hoje só, mais a fundo, aquele caso daquele senhorzinho que ele foi vitimado por uma onça pintada, né? Infelizmente é um acontecimento muito triste mesmo. Eu lamento pela família, lamento por ele, porque é uma perda, é até difícil de você comentar sobre esse assunto aí. Eu, eu já vou logo avisando, eu não sou biólogo, eu não sou especialista em onças, e o que eu vou dizer aqui é as coisas que eu vejo de outros especialistas e coisas que eu vejo no dia a dia, né? Infelizmente, esse senhorzinho de 60 anos, ele foi atacado e ele foi morto e partes do corpo devorado pela onça. Olha, esse tipo de coisa aí, embora bem raro, né? Porque ataque de onças é uma coisa rara, porque nós humanos não fazemos parte da cadeia alimentar da onça. Inclusive, elas evitam ao máximo o contato com o ser humano. É por isso que eu acho que esse caso especificamente aí é uma coisa que tem que ser investigado. Eu tô vendo muita gente demonizando as onças, falando que tem que exterminar, tem que acabar com tudo, é tiro daqui, tiro dali. Mas tem que ver também o que acarretou tudo isso aí. Será que a onça foi lá para atacar mesmo esse senhor aí? Eu vi uma entrevista de um fazendeiro e ele, claro, preocupado com o gado dele, né? E, ironicamente, ele vai matar um dia, mas ele todo preocupado. E engraçado que a primeira coisa que ele falou, no caso de tentar resolver essa situação, adivinha o que foi? Exterminar a onça. Foi a primeira coisa. Depois ele, no final da entrevista, ele tentou remediar alguma coisinha aqui. Não, temos que tomar atitudes, que não sei o quê. Mas no final, o que deu a entender foi isso mesmo. Ele estava preocupado com o bolso dele e o que ele queria era acabar com a onça. E o que pode gerar até uma verdadeira caça às bruxas contra o animal. Menos mal que o animal já foi capturado. E eu não sei se ele vai ser solto em outro local, se ele vai ficar o resto da vida preso, confinado em algum lugar, pelo fato dela ter atacado um ser humano. E com certeza ela pode ter visto a facilidade que é e voltar a fazer. Então fica difícil. Deu para ver que a onça era bem grande. Ela parece que pesava 90 quilos, 91. E mesmo assim, dá para notar na imagem que ela estava magra. Não devemos esquecer que nós tivemos muitas queimadas pelo Brasil nos últimos tempos. O que acarretou o quê? Muitos animais morreram, muitos animais perderam seu habitat, inclusive a onça. Muitos animais que eram presas da onça acabaram por morrer nesses incêndios também. E também o fato da ocupação humana. Não adianta a pessoa tapar o sol com a peneira. Todo mundo sabe que a ocupação humana, eles estão invadindo cada vez mais locais que eram habitats fechados da onça. E vai chegar uma hora que vamos haver esses confrontos. É inevitável. É uma coisa de eu comprar um terreno, ali tá cheio de marimbondo. Enquanto eu tenho uma certa distância dos marimbondos, tudo bem. Mas vai chegar uma hora que eu vou chegar lá, eu vou carpindo, coisando aqui, coisando ali, eu vou chegar perto do marimbondo, eu vou ser atacado. E esse fazendeiro aí, uma das coisas que ele falou lá, o que foi, mocinha? E uma das coisas que ele falou lá, ele todo atônito, né, dizendo que nas fazendas lá, na região dele, as onças passam em frente das casas ali, como se a onça fosse a invasora, como se ela ali não fosse o habitat dela. Como se elas vivessem em uma outra região, aí do nada elas pensassem, não, eu vou, aqui não tem nada, eu vou para outro lugar. Aí ela chega lá, tem uma fazenda ali, tem humanos ali, dane-se, eu vou ficar aqui. Aí a pensabilidade é essa. E até ele falou que nos Estados Unidos tem urso, tem o puma, que é a nossa onça parda aqui, do Brasil, e que ele não sabe se tem ataques. Tem. Pelo que eu já vi, existem relatos de ataques
de onças pardas, o puma, o leão da montanha, como é conhecido lá. Há seres humanos, mesmo porque o puma americano ele é bem maior que a nossa onça parda aqui. E muitos ataques de ursos também. Eles invadem áreas urbanas à procura de alimento. Eles fuçam lixeira, eles fuçam tudo. Por quê? Porque o habitat deles foi invadido. Eles já estavam ali, apenas os caras chegaram, acabaram com parte do alimento deles. Eles acharam facilidade em fuçar lixo. E é o que eles fazem. O problema é que é diferente de um gambá fuçando um lixo lá da sua casa lá e comendo, e um urso. Tem um vídeo de um urso com uma patada. Ele arrombou a porta de uma casa. Tem uma ideia, a força desses animais. Então, esse tipo de coisa aí, esse tipo de encontros, eu acho que vai ser cada vez mais normal. Vai cada vez acontecer mais. Por quê? Porque o homem avança e não adianta fingir que não acontece, porque acontece aqui na minha cidade mesmo. Aqui já houve relatos de onças pardas aqui na cidade. Inclusive, até locais que eu pedalo aqui, ó. Se eu sair pedalar no meio do mato aqui, eu comentei com um colega meu que eu estava pensando em fazer um pedal de novo em tal lugar que eu queria aqui, e ele falou, que lugar que é? Eu falei, o lugar ele mostrou, olha aqui que meu irmão viu lá, passando por lá. Tinha uma onça enorme, uma onça parda enorme. E no caminho onde eu passei com a minha bicicleta um dia. Então, essas coisas, eu sou certo, ela já vive ali. Se eu passar com a minha bicicleta lá, que eu nem moro ali. Se eu passar com a minha bicicleta, eu tô certo de querer exterminar a onça só pro boneco aqui poder passear de bicicleta lá tranquilo? Como também aconteceu, isso me lembrou um caso há muito tempo atrás, em Recife, quando estava tendo uma onda de ataques de tubarão a banhistas lá, e ninguém conseguia entender o motivo, e me parece que descobriram depois que uma fábrica, não sei se eles mexiam com carne processada, então eles pegavam o resto das carnes e despejavam no mar, sem pudor nenhum. O tubarão ele consegue sentir o cheiro de uma gota de sangue no oceano a uma distância enorme. Imagine o cheiro de carcaças, de restos de carne processada jogada no mar. Eles encontraram facilidade. Começaram a vir buscar alimento aqui perto da praia. E eu cheguei a discutir com um médico de lá, de Recife, o que ele queria, a intenção dele. Ele queria surfar lá, exterminar os tubarões. Eu até comentei com ele, eu falei assim, olha meu filho, se um dia você for atacado na cozinha da sua casa por um tubarão, e pular pela janela e te atacar na cozinha da sua casa, eu até concordo com você. Mas enquanto você quer exterminar o bicho que está na casa dele e você invade a casa dele, eu não vou concordar. Só pra boneca surfar. Aí ele surtou, ele ficou doido. Eu pensei que ele ia pegar um avião lá em Recife e aqui em São Paulo atrás de mim pra querer me bater. Eu caguei e andei pra ele. Era a minha opinião. Então, as pessoas acham que, sei lá, tem muita gente que acha que o humano é a última Coca-Cola do deserto. Que é a cereja do bolo da criação. Olha, eu já falei, eu não tenho religião, eu sou agnóstico. E eu acho o seguinte, nós não somos cereja do bolo de nada, não somos a última Coca-Cola do deserto, nós somos parte da engrenagem. Eu não acredito nessa história que o homem foi criado para reinar sobre os outros animais. Se fosse assim, só animal ficaria doente por vírus. E outra coisa, um tsunami, num terremoto, a nossa importância quanto humanos, quanto sermos a cereja do bolo da criação, é a mesma de uma barata. Se um tsunami vier, ele vai arrastar você, a barata, o rato, o cachorro, ele não vai querer saber. É tudo igual. Se nós fôssemos tão importantes assim, a ponto de sermos a imagem e semelhança de algum Deus, o tsunami vinha, desviava do nosso corpo e ia sair arrastando o resto das coisas. Não é o que acontece. Então, nós não somos nada. Então, claro que eu não fiquei também chateado com o que aconteceu com esse senhorzinho. Claro que eu fico. Mas é o que eu falo, é uma coisa que vai ser cada vez mais comum. Quanto mais o homem
avança ocupando áreas que antes eram inacessíveis, vai ser normal esse tipo de encontro. E não é só com onça não, hein? Porque até vírus, bactérias que nós não tínhamos contato com esse tipo de coisa, com esse tipo de avanço, vai chegar uma hora que nós vamos entrar em contato com vírus novos, bactérias que nunca vimos na vida e que nosso corpo não tem a mínima ideia de como se defender. O que pode acontecer? Novas pandemias, às vezes até mais terríveis do que essa que foi da Covid. Então, é uma coisa inevitável. É uma coisa inevitável o crescimento, mesmo porque a humanidade cada vez mais ela evolui mais, ela evolui no seu modo de existência, eliminando doenças, melhorando a alimentação, tudo. E a tendência é aumentar a população. E vai chegar uma hora que nós podemos, esse tipo de encontro vai ser inevitável. Então eu acho que cabe ao ser humano saber contornar isso aí. Apesar de nós não sermos, na minha opinião, a cereja do bolo da criação nenhuma, como os seres, como vou dizer, mais evoluídos da Terra, nós temos a obrigação de cuidar do bem-estar de todos, humanos e animais, porque todos têm o mesmo direito à existência. Se você que acredita em religião em alguma coisa, discorda, então você discorda então que o animal não foi criado pelo seu Deus e não teria a mesma direito de sobreviver? Aqui, voltando à minha cidade, uma coisa que eu bato sempre na tecla, está acontecendo muito aqui. Onde você olha é condomínio fazendo. Destrói uma área aqui, faz um condomínio, destrói outra área e faz outro condomínio. Você acha que uma hora um desses condomínios não vai bater de frente com alguma fauna? Porque por aqui já foram vistos lobos guarás, onça pintada, onça a parda. E você acha que se esse monte de condomínio que estão fazendo aqui não vai uma hora bater de frente com essa fauna? Claro que vai. Vai fazer o quê? Vai exterminar tudo para poder fazer mais condomínio ainda? Então eu acho que o homem deveria se unir mais e tentar resolver esse problema de outra forma. Que é muito fácil você ir lá e falar assim, extermina e acabou. E eu vi até uma entrevista do Leandro, do Instituto Onça Pintada, acho que é esse o nome, que ele é biólogo, ele é referência em onça no Brasil. E ele disse uma coisa que eu achei correto. Quando perguntou para ele, o que fazer então? O que fazer para evitar esse tipo de encontro? Ele falou assim, é uma coisa complicada, não é uma coisa fácil. Que nem os ribeirinhos lá da Amazônia, tem gente que mora num lugar super afastado. E vai fazer o quê? Vai exterminar toda a fauna em volta para ele poder ficar tranquilo lá? Ou ele vai ter que se adaptar, porque ele sabe que ele está num local hostil, digamos assim, selvagem, e ele tem que se adaptar. É a mesma coisa que você está andando no meio do mato, você não tem que saber se ali tem cobra, se tem alguma coisa, você tem que se adaptar. Tem que tomar cuidado. E, ou bem ou mal, no caso das onças, ele vai ter que se adaptar e tomar os cuidados. No caso desse senhor aí, é seu João, não sei se o nome dele é São João, que mais uma vez eu falo, eu fiquei bem chateado, ele parecia ser uma pessoa alegre, contente, tudo, que até gostava da natureza. E eu acho que eles devem pesquisar direitinho o que aconteceu. Pode ser que nem descubra, mas eu vi umas coisas ali nos vídeos que me deixou até curioso. Mais uma vez eu digo, eu não sou biólogo, eu não sou especialista. Eu tenho apenas dúvidas. Pelo que eu sei, como eu já disse, o ser humano ele não faz parte da cadeia alimentar da onça. Mas eu acho que não impede de uma onça atacar um ser humano. É um animal selvagem. E como eu disse, houve queimadas, invasão de terras ali, e aquela onça estava magra. Pode ser que a fome atraiu ela perto lá do seu João, lá, da morada dele, e pode ser até que esse ataque tenha acontecido por causa disso. Eu acho que se fossem condições normais, se ela tivesse
o meio ambiente onde ela pudesse caçar as presas naturais dela, eu não sei se esse ataque teria acontecido. Tem até um outro vídeo de um pessoal fazendo um churrasco numa área, não sei se foi no Mato Grosso, se foi eu não sei se foi no interior de São Paulo, também tem. Eles estavam fazendo um churrasco, a onça, pelo cheiro da carne, ela começou a rondar ali o churrasco onde eles estavam ali. E os caras estavam tranquilos, né? Fica até impressionado, o pessoal estava tranquilo ali. Mas sempre tem um abençoado que solta: quer que atire? Felizmente, o dono lá do local falou assim: não, deixa ela vai embora. E ela foi embora. Porque, pelo que eu sei, as onças, elas evitam o contato com o ser humano. Elas evitam. E outra coisa que eu também notei ali no vídeo, que o pessoal fez antes até do acontecido, me parece que as câmeras pegaram, acho que 2 ou 3 onças rondando a casa ali. E pelo que eu sei, onças, elas são extremamente territorialistas e elas têm um espaço enorme de área onde elas atuam. Quem garante também que ali não foi o caso de 2 onças lutando pelo território? E até onde eu sei, se tiver algum biólogo, alguém entendido, pode comentar aqui se eu estiver falando uma besteira. Mas até onde eu sei, elas ficam extremamente agressivas quando estão lutando por território. Eu não sei, quem garante que o seu João estava ali no meio, e no meio dessa confusão das 2 onças, que parece que se atracaram ou brigaram ali, pelas pegadas ali que o cara fez, filmou, e ela viu o seu João também como um possível adversário e atacou. Ou até acasalamento, porque até onde eu sei também, elas ficam extremamente agressivas quando estão acasalando. Então, é muita coisa ali que tem que ver isso aí. Ou eu até não descarto nem do seu João ele ter passado mal, ter tido um mal súbito, ter vindo a óbito. A onça viu a facilidade e fez o que fez. Então, eu acho que eles vão investigar. Eu não sei se vão achar as causas realmente desse acidente, mas infelizmente um ser humano ele foi vitimado, um senhorzinho que parecia ser gente boa pra caramba, que gostava da natureza. E também a onça, até acho que tem muita gente que não vai concordar comigo, pode até me xingar, mas não tô nem aí, é a minha opinião. Também é uma vítima disso tudo. Porque ela não faz as coisas por maldade, ela faz para sobreviver, como todo animal. Eu acho que o único animal que faz as coisas por maldade, tira a vida de outro ser por maldade, é o ser humano. Ou o chimpanzé, né, que é o mais próximo do ser humano, e que faz umas coisas assim que você fala assim, olha, agora eu entendo por que o chimpanzé é considerado o animal mais próximo do ser humano. Mas fora isso, os outros animais, eles atacam ou para se defender, ou para defender filhote, ou seu território. Eles não fazem na maldade, como o ser humano faz. Bom, eu espero que entendam o que eu tentei dizer. Não me venham achar que eu estou defendendo a onça, que eu estou menosprezando o ser humano, que não é nada disso. Eu realmente fiquei bem chateado com isso que aconteceu. Mas também não podemos demonizar tudo também, né? Com certeza vai ter um outro aí que vai me xingar, como me xingaram no outro canal meu, porque apenas por eu ter dado a opinião sobre o que estão fazendo com a Ucrânia, sobre o que eu acho do Putin, sobre o que eu acho do Trump. Teve gente que veio me xingar, mas é minha opinião. E como eu disse, se tiver algum biólogo que entenda bastante do assunto de onças aí, e querer comentar alguma coisa, eu até agradeço, porque como eu disse, eu não sou especialista, e tudo que vier para me agregar, para me aprender, eu quero. Então, mas por enquanto é essa a minha opinião. Beleza? Valeu.